encorajo vocês a ir aos pés do Senhor. Vocês vão perceber a grandeza desses textos, suas dimensões. Faço Então, o minhas que palavras esse dele. versículo 19 vai nos ensinar? É importante que a nossa vida de comunhão ela tenha um reflexo da realidade daquilo que é a Trindade, para que a vontade de Deus seja sempre a nossa vontade e que a vontade de Deus seja a nossa oração. Bom, esse é apenas um pequeno ponto que eu estou extraindo A deste. vontade de Deus seja a oração. Só que oração não é ficar repetindo coisa, como algumas religiões colocam. Oração é um relacionamento com Deus e é 24 horas. É com o Espírito Santo, na verdade, que é o que habita o nosso coração de quem nasceu de novo. Então veja, eu tenho que reconhecer aquela morte e ressurreição de Cristo, eu tenho que partir desse momento que eu creio nisso, de coração, de verdade. Eu tenho que viver em Cristo, Cristo viver em mim, eu recebo a habitação do Espírito Santo, eu passo a ter um relacionamento com Deus e começa o meu processo de amadurecimento. Agora, quando as pessoas ficam olhando para o nariz do outro, acusando o outro, agredindo o outro, pondo problema no outro e não tendo a responsabilidade voltada para o ser interior, ela vai continuar irresponsável, vai continuar uma ímpia ou um ímpio, né? Um ímpio, ele ou ela, e um religioso, uma religiosa, que não vai ter a luz de Deus para dirigir a sua vida. O governo não vai ser o governo de Deus, vai ser o governo das entidades do mal que estão no mundo. Texto. Porém, tem muito mais. É porque eu quero chegar no versículo 20. E aqui o nosso Senhor vai dizer o tamanho da igreja. Qual é o tamanho da igreja? Como se mede o tamanho da igreja? Ele diz: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Então, primeiro, para que nós saibamos a dimensão da igreja, nós temos que, em primeiro lugar, ter a consciência para que a igreja, o povo de Deus, seja realmente uma realidade espiritual dos céus da terra. Tá vendo? Realidade espiritual. Quem vive só no natural não consegue entender o sobrenatural que existe nesse termo, realidade espiritual. Porque a pessoa entende que real é o que ela vê, o que ela pega. Mas não é. É realidade espiritual. Uma harmonia de comunhão terrena e celestial. É importante que ela esteja unicamente debaixo do nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor vai dizer assim: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então, o tamanho da igreja não é medido pela quantidade de pessoas, mas pela presença de Cristo entre eles. Amém? Porque a medida de Deus para nós é Cristo e não nós mesmos. Guardar isso. A medida de Deus é Cristo. Então, se tem a mulher nasceu de novo, ela tem Cristo. E essa mulher desenvolve Cristo nela. Mas o marido não nasceu de novo. Né? Ele não acha que a mulher é louca, acha que a mulher é religiosa, enfim, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, e ele não nasce de novo. Então, ela nasceu de novo e ele não nasceu de novo, e ele, ao contrário, ele ataca a mulher pelo comportamento cristão da mulher. Agride a mulher. O que nós temos aí? Nós temos aí um inferno. Porque o inferno é que a mulher está no processo de metanoia, de transformação, e o marido repudia, reage, rejeita isso. Ele lança os dardos inflamados sobre ela. Isso pode acontecer ao contrário também, é lógico. Assim como um filho com outro filho. O que aconteceu com Caim e Abel? Por que um matou o outro? Isso lá no Éden foram os primeiros homens
gerados de barriga de mulher. A Eva, um matou o outro. Será que a gente não entende que existe uma vida real, uma vida espiritual, e que aqui na academia nós não almejamos, gostaríamos, em nome de Deus, de ter multidões, mas para a glória dele, não nossa, que nós, cada alma que a gente conseguir salvar ou indicar para que ela receba o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que salva, não sou eu, né? A gente vai ficar super alegre, porque nós estamos dando glória a Deus. Mesmo que eu não salvar ninguém, né? Mesmo que eu não salvar ninguém, eu já estou, por obedecer a Deus, eu já estou dando glória a Ele. E existem vários profetas que passaram até 40 anos e não salvaram ninguém, mas deram glória ao Pai. Isso muda todo o nosso conceito, irmãos. Todo o nosso conceito. Se alguém um dia perguntar o tamanho da sua comunidade de irmãos, você vai dizer o tamanho da nossa comunidade é o tamanho de Cristo. É a sua presença, é a medida da sua presença que determina o nosso tamanho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nos preocupar, não é em indiscriminadamente encher o local de pessoas, mas encher o local de Cristo. A consequência, irmãos, é que as almas correrão a Cristo. As pessoas vão encontrar Cristo entre nós. E não um programa que tem que manter uma multidão ativa. Aí nós vamos ter que satisfazer os desejos da multidão. Isso aconteceu lá no deserto, quando Moisés subiu o morro, a montanha, sei lá, para ter o relacionamento com Deus e escrever os 10 mandamentos, e o irmão, que era profeta, né, ficou, e como demorou 40 dias e Moisés não voltava, o povo começou a insuflar o irmão de Moisés a fazer o bezerro de ouro lá, né? Que é exatamente um Deus. É uma visão totalmente equivocada. Né? Desculpa não estar palavreando muito bem a história, porque não é o meu forte. Né? Eu acho que eu estou sendo transformado para isso, mas ainda não estou tão afiado. Mas é muito importante entender que aconteceu isso com Arão, que é irmão de Moisés, lá no deserto. E foi um terrível, né, a bobagem que aquele homem, o Arão, fez com Deus, de criar um bezerro e fazer um altar para um bezerro de ouro, querendo então resolver o problema da falta de Deus, para então seguir esse Deus material que foi moldado. Não, Deus não faz isso é absurdo, espiritualmente falando. Aí, irmãos, vai precisar de técnicas. Aí você vai precisar ser criativo. E eu lembrei da história do Arão, por conta que tem muita gente procurando nas redes sociais, que a gente percebe, a ter multidões, para agradar multidões. Arão quis agradar o povo. Eu não estou aqui e o Filho de Deus não está para agradar nem o cônjuge, nem os filhos, Não, aqui nós estamos para realizar Deus. Nós estamos aqui para agradar o Espírito Santo, obedecendo-o e tendo Cristo como referência do que nós devemos ser, como imagem e semelhança. Não a coisa do mundo, nós não olhamos o mundo. Nós temos que olhar para Cristo e ser dirigido pelo Espírito Santo dele em nós. Tem livros aí para isso. O líder criativo. Programas. Qual é a nova onda? A igreja vai entrar numa obsessão. E uma coisa está acabando e a outra já está começando. E você tem que se manter antenado no mundo gospel. Porque senão, irmãos, a multidão vai comer em outro pasto. E aí é uma preocupação. Quem é que sobrevive sem um estresse, sem uma depressão num contexto desse? Aí alguém vai escrever um livro sobre esgotamento espiritual, esgotamento de pastores, vai fazer pesquisa, tem pesquisa feita.
E os índices são altíssimos. Os índices são altíssimos. Pastores em depressão. Como é que explica isso, irmãos? Ah, tristeza isso. Pastores em depressão. Depressão ministerial. Publica um livro desse aí. Você vai se tornar famoso